Olá aos associados da Cabesp, eu sou a Vera Marchione, nós estamos em outubro de 23 e eu vou gravar um vídeo para vocês e trazer umas telas, né? Tentar fazer aqui, porque sou eu que estou gravando o vídeo, eu não tenho muita habilidade, mas tentar fazer uma linha do tempo, né? Para explicar para os associados da Cabesp, né? Como surgiu essa questão de nós termos trabalhadores aposentados que pagam a Cabesp sozinhos, né? Nós temos cerca de 900 trabalhadores nessa situação, tá? E como o banco, depois de privatizado, né, achou formas, tá certo, de dar direito aos trabalhadores desligados sem justa causa a manutenção da Cabesp conforme o previsto nesta lei, né? A lei, ela não é igual ao nosso estatuto, ela é diferente do nosso estatuto em alguns aspectos, né? Mas essa lei foi publicada em 98 e no seu artigo 30, ela dá direito ao trabalhador desligado de uma empresa a permanecer com assistência médica, se essa empresa tiver assistência médica e ele pagar assistência médica, por até 24 meses. E o trabalhador aposentado que for desligado da empresa e que tiver mais de 10 anos que esteja pagando assistência médica, né, ele tem direito a ficar com assistência médica vitalícia, né, desde que ele pague sozinho a mensalidade da assistência médica. O demitido também, que pode ficar por até 2 anos, ele tem que pagar sozinho. Então, e o Banco Santander, quando comprou o Banespa em 2000, né, ele logo no início, ele fez um PDV, e neste PDV ele dava direito ao trabalhador de permanecer com a Cabesp por até 2 anos. Né? E esse, na verdade, ele falou que era um benefício, mas não era um benefício. Isso já estava nessa lei de 98, que era poder usar assistência médica por 24 meses, pagando em dobro. Né? No momento do PDV, o banco pagou 1 ano e o trabalhador pagou 1 ano. Né? Em 2003, os trabalhadores que entraram no PDV perderiam a Cabesp. E o banco, né, em 2002, por reivindicação dos trabalhadores, criou um grupo para fazer uma mudança no Estatuto da Cabesp para tentar buscar uma solução para essa questão da manutenção da Cabesp para os trabalhadores que foram desligados em 2001, né? E esse grupo teve a participação dos sindicatos, da FUBESP e da AFABESP, e foi discutido a criação do Cabesp Família, tá certo? Para poder dar o direito, né, de minimamente aqueles que pudessem pagar, permanecer na assistência médica. E, bom, nessa mudança estatutária, o banco incluiu os trabalhadores, a permanência, né, dos trabalhadores desligados sem justa causa por 24 meses, na Cabesp, que é o que manda a Lei 9.656, que é o artigo 30. Mas o artigo 31, que diz respeito aos aposentados poderem permanecer ligados à assistência médica, né, mesmo sendo demitidos sem justa causa, isso não foi incluído na reforma estatutária. O banco, na verdade, manteve a posição dele inicial, que era o seguinte: o trabalhador desligado do banco, né, mesmo sendo agora um banco privatizado, ele tinha que se desligar da mesma forma que ele se desligava do banco quando o banco era estatal. Né? Então, o trabalhador que atingisse o tempo necessário para se aposentar tinha que comunicar ao banco, né, imediatamente, que já tinha condição de se aposentar, tinha que pedir a aposentadoria, comunicar ao banco da concessão para sair do banco como aposentado. Na verdade, o trabalhador pede o desligamento, fazia uma cartinha, anexava o comprovante da aposentadoria, né, que ele se aposentou, e pedia para o banco o desligamento.
né? E a manutenção da assistência médica conforme prevista no estatuto. E o banco fazia o desligamento sem pagar as verbas indenizatórias, sem pagar multa, não pagava nada, mas o trabalhador continuava na Cabesp pagando a parte, somente a parte dele. O banco continuava pagando os 2,5. O banco, em nenhum momento, né, aceitou rever essa posição e indenizar o trabalhador, né, demitido e aposentado, e continuar pagando a parte dele na Cabesp. Tá certo? De 2003 a 2013, o banco não mudou a forma de fazer o desligamento dos trabalhadores aposentados, em que pese a reivindicação dos trabalhadores, e isso ter sido levado em vários momentos na mesa de negociação. Mas também, por outro lado, nesse período, o banco perdeu inúmeras ações na justiça, porque os trabalhadores aposentados começaram a ir para a justiça para discutir a questão do pagamento da multa do FGTS, porque os trabalhadores eram obrigados, no momento que adquiriam a condição de se aposentar, né, que terminava a estabilidade pré-aposentadoria, requerer a aposentadoria e comunicar o banco para não ser demitido e perder a Cabesp. E eles conseguiam provar isso na justiça e o banco começou a perder essas ações. Concomitante a isso, em 2012, a ANS solta novamente uma resolução a respeito do direito dos trabalhadores aposentados a permanecer com assistência médica depois de aposentados, né? Depois que eram demitidos do banco e estavam aposentados. E em 2013, o banco, na verdade, através da diretoria da Cabesp, solta uma resolução da Cabesp, né, tratando dessa questão do desligamento. E o banco passa, né, a incorporar o artigo 31 da Lei 9.656. Né, passa a dar a opção para o trabalhador demitido, a partir daquele momento, a requerer, a fazer a opção por permanecer na Cabesp, pagando a parte dele e a do empregador, que é o que está previsto na lei, né? E então ele passa a cumprir a lei através dessa resolução, da diretoria da Cabesp, que na verdade vale até hoje, né? E os trabalhadores, então, no momento do desligamento do banco, passam a ter essas duas opções. Ou permanecem na Cabesp, e o banco pagando 2,5% e o trabalhador pagando 2,5%, que naquela época a mensalidade era de 5%, 2,5% para o banco, 2,5% para o empregador, para o trabalhador, ou ele fazia opção por ser desligado, ele continuava trabalhando no banco, não avisava que tinha sido aposentado, né? Continuava trabalhando, e no momento da demissão, ele comunicava o banco que queria ficar com a Cabesp, pagando a parte dele e a parte do empregador, ou seja, pagando 100% da mensalidade, que naquele momento era 5% do salário. Após a divulgação dessa deliberação da diretoria da Cabesp, nós procuramos a Cabesp e o banco para entender como é que ficaria o direito dos trabalhadores que optassem pelo artigo 31 da lei, com relação ao estatuto, como é que ficariam as demais questões que estavam no estatuto, né, já que o banco não fez a mudança estatutária. A resposta da Cabesp e do banco foi que os trabalhadores permaneceriam na Cabesp como associados, mantendo os mesmos direitos dos demais aposentados, com a diferença que eles teriam que arcar com 100% da mensalidade, porque o banco, né, desde a privatização, não aceitava discutir o pagamento, não aceitou discutir o pagamento da multa do FGTS e de 2,5% da mensalidade referente à parte do banco na Cabesp.
Bom, depois dessa mudança, a gente começou a ver no sindicato, na homologação, que os trabalhadores que faziam opção pela Lei 9.656 recebem um termo, né, de opção. A gente começou a ver mudança, né, no tratamento em relação a algumas questões que estava diferente do que estava no estatuto, né? Como, por exemplo, a questão do pagamento da mensalidade. O banco começou a cobrar desses trabalhadores que se desligaram pela lei o valor da mensalidade em cima do salário atual do trabalhador da ativa, né? Então, a base de cálculo era o último salário da ativa, porque é isso que está na lei, mas não é isso que está no nosso estatuto, né? E o banco passou a cobrar a mensalidade, que era de 5%, ele passou a cobrar em cima do salário atual. Então, todo ano o salário é corrigido, né? Ele traz o valor, quanto ele ganharia na ativa, e calcula a mensalidade da Cabesp, que era de 5 e agora é de 12, em cima desse salário da ativa. Tá certo? Mas o estatuto não fala isso. O estatuto fala que, para o aposentado, o salário base para o cálculo da mensalidade da Cabesp é o salário de aposentado, ou seja, é o que ele recebe da Previdência, mais o que ele recebe da Banesprev, né? Enfim, e outras questões também, com o passar do tempo, começaram a aparecer, como não poder participar das assembleias e não poder votar e ser votado na Cabesp, e também uma diferenciação no momento dele trocar os dependentes dele. Bom, agora nós vamos tratar da questão da reforma de 2018, da reforma estatutária. Nesse momento, em 2017, na verdade, no meados de 2017, o banco chamou as entidades de representação para discutir a questão do déficit na Cabesp, que naquele momento era de 2 bilhões. Né? Eu não quero discutir agora a reforma estatutária, mas dizer que nós discutimos a questão do custeio da Cabesp, né, de forma a dividir o déficit com o banco, né? Metade os trabalhadores pagariam e metade o banco pagaria. E o estudo atuarial, naquele momento, indicou a necessidade de um reajuste da mensalidade da Cabesp para 12%, né, da folha toda de recolhimento, da base de cálculo de recolhimento das contribuições. E foi nesse acordo que nós chegamos com o banco. Mas também nós tentamos, nesse momento, discutir com o banco a questão desse grupo de trabalhadores que pagam sozinhos a Cabesp. Né? Claro que apresentamos para o banco a reivindicação de que o banco arcasse com a parte dos trabalhadores, pagando, né, a parte dos trabalhadores, e resolvesse essa questão da equiparação dos demais direitos. O banco não aceitou nenhuma coisa nem outra. Né? Enfim, e nós, então, fizemos a reforma estatutária, aumentando a mensalidade da Cabesp para 12%, mas não mexeu em nada com relação aos aposentados, continuou, né, da mesma forma que estava no estatuto desde 2003, né, teve uma mudança estatutária também em 2009, que não mudou a questão dos aposentados, desse grupo de aposentados, e o de 2018 também não mudou, continuou da mesma forma, ou seja, não foi incluído no estatuto a questão do artigo 31 da lei. O que continua valendo na Cabesp aquela resolução publicada pela diretoria da Cabesp em 2013. Eu quero aproveitar também toda a explicação que eu já dei para tentar também explicar uma outra questão. Quando a gente foi votar na última Assembleia a questão da previsão orçamentária, constava na previsão orçamentária de 2023, eu até vou ler aqui, as receitas operacionais, as contribuições dos associados era de 204 milhões, arredondando. E as
E a contribuição do banco era 174 milhões. E aí surgiu uma dúvida, né, com relação a se o estatuto diz que o banco tem que pagar parcelas igual aos trabalhadores, né, de mensalidade, por que é que na previsão orçamentária o banco paga menos e os trabalhadores pagam mais? Bom, isso acontece porque nós temos esses trabalhadores, esses 900 trabalhadores que fazem o recolhimento sozinhos da parte dele e do empregador, tá certo? Então, isso entra como, na previsão orçamentária, como contribuição dos associados. Uma outra coisa que eu também quero tocar aqui é que a gente tem visto nas redes sociais alguns associados que estão nesse grupo dos 900 trabalhadores, né, que pagam em dobro a mensalidade, noticiar que entraram com ação contra a Cabesp pedindo para pagar metade, né, pagar como os demais associados, 6%. Né, e o banco tem que pagar os outros 6%. Portanto, quem entra com ação contra a Cabesp para pagar somente 6%, tem que colocar o banco no polo passivo e pedir, tá certo, que o juiz determine que o banco faça o recolhimento dos outros 6%. Porque senão, o que vai acontecer é que nós vamos ter um descasamento, né? Porque o banco não vai colocar os 6% do trabalhador que deixou de pagar, né? Se ele não for obrigado judicialmente. Ele não vai fazer isso de livre e espontânea vontade, não quis já fazer na reforma estatutária. Né? Então, isso é muito complicado, porque se isso não é feito desta forma, a ação, né, quem vai pagar de verdade os outros 6% são todos os outros associados, né? E não o banco, porque o banco não vai pagar. Quem vai continuar pagando somos nós. Né? E se aumentar o déficit, né? Enfim, vai recair sobre os associados, a totalidade dos associados, essa questão de dividir esse déficit. Espero ter ajudado as pessoas a entender essa questão desse grupo de associados aposentados que estão na Cabesp através dessa lei 9.656, como que o banco, né, que engenharia que o banco fez para incluir esse direito, né, sem efetivamente mudar o estatuto e todas as consequências que isso teve para esses trabalhadores, né? O vídeo ficou muito longo, né? Eu comecei a gravar, estava dia, se vocês, não sei se dá para ver, mas agora já está à noite, né? Mas eu espero ter ajudado, tá certo? Estou aprendendo também que eu estou fazendo essa gravação, incluindo tela, enfim. Mas é isso, e um grande abraço para todos e que a gente tenha muita sabedoria aí para lidar com todas essas questões do banco e da privatização. Um abraço.